Conheça os livros antigos que prometem poderes sobrenaturais. A humanidade há muito se envolveu com o sobrenatural, atraída pela promessa de obter poder e iluminação. Vários textos foram dedicados a essa prática, delineando rituais complicados e misteriosos, que foram apresentados como a chave para alcançar a comunhão com espíritos de outro mundo. Livro O Papiro Mágico Grego. Os papiros mágicos gregos do século II a.C. listavam feitiços, rituais e adivinhações. Isso inclui instruções como invocar um demônio sem cabeça, abrir portas para o submundo e se proteger de feras. Talvez o mais tentador de tudo, eles descrevem como ganhar um assistente sobrenatural, uma entidade sobrenatural que cumpre suas ordens. Os feitiços mais comumente encontrados nos papiros são feitiços de adivinhação, cerimônias que oferecem visões do futuro. Uma de suas passagens mais conhecidas fornece instruções sobre como prever eventos futuros usando um candeeiro de ferro, uma oferta de olíbano e uma criança pura e não corrompida. Depois de ser colocada em um transe profundo, a criança vê imagens tremulizando na chama. Entre os componentes mais famosos do papiro está a liturgia de Mitras. Essa cerimônia descreve como ascender através de 7 planos superiores de existência e se comunicar com a divindade Mitras. Livro A Franga Preta. Originário na França no século XVIII, a franga preta se concentra no estudo de talismãs mágicos, objetos especial gravados com palavras místicas que protegem e capacitam o usuário. Foi escrito por um oficial anônimo do exército de Napoleão, que afirmou ter recebido o conteúdo de um mago misterioso durante uma expedição no Egito. A franga preta inclui instruções detalhadas sobre como construir talismãs de aço bronzeado, seda e tinta especial. Entre essas invocações está um feitiço para invocar um Djinn, uma criatura feita de fumaça e fogo que lhe trará o amor verdadeiro. Se suas ambições são um pouco mais cínicas, a franga preta também fornece talismãs que forçarão homens discretos a contar seus segredos, permitirão que você enxergue por trás de portas fechadas e destruirão qualquer um que trama contra você. O ápice dos ensinamentos místicos do livro é adquirir a própria franga preta, uma galinha que pode encontrar um tesouro enterrado. Livro Ars Almadel. O Ars Almadel é o livro 4 da chave menor de Salomão, também conhecido como Lemegeton, um grimório significativo de demonologia compilado no século XVII por um autor desconhecido. Este livro específico do Lemegeton fornece um projeto para a construção de um almadel, um altar de cera mágico, um pouco como uma tauba ouija, que permite a comunicação com os anjos. O almadel é composto por 4 altitudes ou choras, cada uma correspondendo a um conjunto único de anjos com domínios diferentes. O texto fornece os nomes dos anjos de cada chora, Gelomiros e Alpiriza. Por exemplo, a maneira adequada de encaminhar seus pedidos a eles, pergunte apenas o que é justo e lícito e as melhores datas de calendário para invocá-los. Também inclui breves descrições físicas dessas manifestações angélicas. Os anjos do terceiro chora, por exemplo, vêm na forma de pequenas mulheres vestidas de verde e prata, usando coroas feitas de folhas de louro. Livro Picatrix. O Picatrix é um antigo grimório de magia astrológica,
originalmente escrito em árabe e intitulado Gayat al-Hakim. Remonta ao século XI e abrange um mamute de 400 páginas de teoria astrológica. Ao lado estão feitiços e encantamentos para canalizar as energias ocultas dos planetas e estrelas para alcançar poder e iluminação. O Picatrix talvez seja mais conhecido pela obscenidade de suas receitas mágicas. Essas misturas horríveis e potencialmente mortais são projetadas para induzir estados alterados de consciência e experiências fora do corpo. Não é para os fracos de coração, para construir um espelho que lhe dê poder sobre os mortos. Livro Galdrabuk, um grimório islandês que se originou no século XVI. O Galdrabuk é uma coleção de 47 feitiços, compilados por vários mágicos, como a maioria da magia islandesa do período. O Galdrabuk depende muito de pautas, melodias que têm propriedades mágicas quando carregadas no corpo, esculpidas em objetos ou escritas. Entre os cajados sacados no Galdrabuk estão aqueles para atrair e obter o favor de homens poderosos, incitar o medo em seus inimigos e fazer alguém dormir. A maioria dos feitiços encontrados no Galdrabuk são feitiços apotropaicos, remédios benignos projetados para proteger o praticante e curar várias doenças. Estes incluem cansaço, dificuldade no parto, dores de cabeça e insônia. Outros feitiços são de natureza bastante peculiar. Feitiço 46, o hilariante intitulado Fart Runes, é uma estaca que atingirá seu inimigo com um gás ruim. Alguns são absolutamente sinistros. O feitiço 27, por exemplo, quando desenhado na comida de alguém, vai deixá-lo doente e incapaz de comer o dia todo, enquanto a estave 30 foi projetada para matar o animal de outra pessoa. Existem também aquelas para evitar que sua casa receba visitantes indesejados. Prenda ladrões e obtenha satisfação em um processo legal. Livro Arbatel de Magia Veterum, composto no final do século XVI por um autor desconhecido. O Arbatel de Magia Veterum é um manual abrangente de conselhos espirituais e aforismos. O Arbatel se parece muito com um livro místico de alta ajuda, enfatizando a importância da piedade cristã, produtividade, pensamento positivo e usando magia para ajudar em vez de prejudicar. Seus núcleos de sabedoria incluem: viva para si mesmo e para as musas, evite a amizade da multidão e fuja do mundano. Busque as coisas celestiais. O Arbatel revela uma série de rituais para invocar os 7 governadores celestiais e suas legiões, que governam as províncias do universo. Os governadores incluem Betel, que traz remédios milagrosos, Palek, que traz honra na guerra, e Aratron, que torna os homens cabeludos. No entanto, a capacidade de realizar esses rituais é apenas para pessoas que estão preparadas. Todos os outros, adverte o Arbatel, são imitadores. Além de anjos e arcanjos, o Arbatel menciona um círculo de outros espíritos elementais úteis que existem além do véu do mundo físico, incluindo pigmeus, ninfas, dríades, cifíodes, minúsculos povos da floresta e sagani, espíritos mortais mágicos que habitam os elementos. Livro Ars Notoria, um grimório salomônico compilado no século XIII. O Ars Notoria não contém nenhum feitiço ou porção. Em vez disso, concentra-se na aquisição de aprendizagem, no domínio da memória e na compreensão de conhecimentos difíceis. O Ars Notoria promete aos praticantes
o domínio das artes liberais, geometria, aritmética e filosofia entre elas, por meio de um longo processo diário de visualização, contemplação e orações. Por meio dessas orações, você pode implorar a Deus por dons intelectuais, incluindo eloquência, sentidos aguçados, sabedoria e memória perfeita. Como um livro preocupado principalmente com a iluminação, o Ars Notoria evitou algum dos aspectos mais malévolos da magia. No entanto, nem todos estavam convencidos de sua natureza benigna. Um notável monge do século XIV, João, seguiu devotadamente os ensinamentos do Ars Notoria e teve visões assustadoras, até que afirmou que as próprias visões eram de natureza demoníaca. Ele alertou as pessoas sobre a natureza diabólica da Ars Notoria em seu próprio manuscrito místico, o Liber Visionum. Livro Pseudo-Monarquia da Edono. O Pseudo-Monarquia da Edono foi escrito pelo famoso médico e demonologista do século XVI, Johann, que foi muito inspirado por seu antigo professor, o célebre ocultista alemão Henrique Cornelius Agrippa, e o apêndice de sua obra seminal contra a perseguição à bruxaria, o Praestiges Daemonum, aclamado por Sigmund Freud como um dos livros mais importantes de todos os tempos. O Pseudo-Monarquia da Edono é um catálogo de 69 demônios nobres, membros proeminentes da monarquia do inferno, suas especialidades e os métodos para conjurá-los. Nabério, por exemplo, é um marquês que vem na forma de um corvo e torna um homem amável e astuto em todas as artes. Foras é um presidente que recupera coisas perdidas e descobre tesouros. Outros membros da aristocracia demoníaca incluem a gente que pode transformar água em vinho, Shax, que rouba cavalos e rouba a visão e a audição das pessoas, e Eligos, que pode ver o futuro das guerras e o destino dos soldados. Johann, no entanto, era um cristão devoto que abordou a perspectiva de conjurar esses espíritos, condenados ao inferno, com grande cautela. Ele omitiu detalhes importantes dos rituais e alertou aqueles que liam a pseudo-monarquia contra imitar esta prova de loucura. Livro Juramento de Honório, também conhecido como Liber Jurantus Honori. O livro Juramento de Honórios é um grimório medieval de defesa da magia ritual que dizem ser obra de Honório de Tebas, uma figura misteriosa, possivelmente mitológica, que nunca foi identificada. O livro começa com uma crítica contundente à Igreja Católica. A Igreja, uma ferrenha inimiga das artes das trevas, foi corrompida pelo diabo, cujo objetivo é condenar a humanidade, livrando o mundo dos benefícios da magia. O livro Juramento faz grandes exigências a seus praticantes. Apenas 3 cópias do livro podem ser feitas. Qualquer pessoa de posse do livro que não consiga encontrar um mágico digno para herdá-lo deve levá-lo para o túmulo, e todos os adeptos devem abster-se totalmente da companhia de mulheres. Como muitos outros grimórios, seus rituais se concentram principalmente na convocação de anjos, demônios e outros espíritos para obter conhecimento e poder. Ao repetir orações prolixas, o praticante recebe a promessa de uma riqueza de habilidades cintilantes. Esses poderes vão desde os terríveis, causando inundações e destruindo reinos, até os misteriosos, ver o purgatório e saber a hora de sua morte. Entre seus feitiços mais malignos estão aqueles para lançar doença a quem você quiser, causar discórdia e debate. Livro de Abramelin, o Mago. Escrito no século XV, o livro de Abramelin, o Mago,
é um dos textos místicos mais proeminentes de todos os tempos. É o trabalho de Abraham von, um viajante judeu que supostamente encontrou o enigmático mágico Abramelin durante uma viagem ao Egito. Em troca de 10 florins e a promessa de piedade, Abramelin presenteou este manuscrito de magia a Abraão, que o passou para seu filho Lameque. O ritual de Abramelin, conhecido como a Operação, é árduo. Consiste em 18 meses de oração e purificação, que só é recomendado para homens de boa saúde com idades entre 25 e 50 anos. As mulheres em geral são desencorajadas a realizar a operação por causa de sua curiosidade e amor pela conversa, embora uma exceção pode ser feita para virgens, se os princípios da operação forem seguidos estritamente e com devoção inabalável. Você entra em contato com seu sagrado anjo guardião, que lhe concederá uma riqueza de poderes. Esses poderes incluem necromancia e adivinhação, precognição, controle do clima, conhecimento dos segredos, visões do futuro e a habilidade de abrir portas trancadas. O livro depende muito do poder dos quadrados mágicos, palavras únicas organizadas em quebra-cabeças, como aquelas islandesas no Galdra Book. Esses quadrados contêm propriedades místicas e ocultas quando escritos. A palavra Milon, por exemplo, revela os segredos do passado e do futuro, quando está escrita em pergaminho e colocada sobre a cabeça, enquanto Siná traz guerra. O autor avisa que alguns quadrados mágicos, como Cassede, são muito sinistros para serem implementados. Este texto teve um impacto profundo no famoso ocultista Aleister Crowley, que alegou ter experimentado várias ocorrências sobrenaturais. Após o embarque no ritual e na Ordem Hermética da Golden Dawn, uma ordem mágica britânica do século XIX, Crowley mais tarde usou o livro como base para o seu próprio sistema de magia. Se gostou do vídeo, compartilhe e deixe o seu like.